pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos corrigir os exercícios da nossa apostila que fala sobre ligações químicas para ajudá-los, se caso houve alguma dúvida na hora que vocês foram realizar esses exercícios e mesmo com a correção, se as dúvidas não forem sanadas, vocês podem me procurar que nós resolvemos, esclarecemos para vocês, tá? Vamos lá então? O exercício número 1 diz o seguinte: ao se transformar em um íon estável, um átomo de magnésio com número atômico 12 e um átomo de oxigênio com número atômico 8, respectivamente. Lembrando que a palavra respectivamente quer dizer nesta ordem. Então, o que acontece com o magnésio e o que acontece com o oxigênio, né? Tem que obedecer aí a ordem que os elementos apareceram no exercício. Então, para que possamos saber, as opções têm que ganha e perde elétrons e que perde e ganha elétrons. Para que possamos resolver, vamos fazer a distribuição eletrônica desses dois elementos. O magnésio, número atômico igual a 12, quando fazemos a distribuição eletrônica dele, fica da seguinte maneira: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. 12 elétrons aí distribuídos. A última camada dele, que é a 3, tem 2 elétrons. O oxigênio, que tem um número atômico igual a 8, quando a gente faz a distribuição, fica 1s2, 2s2, 2p4. A última camada é a 2, que tem 6 elétrons. Lembrando que esses átomos procuram a estabilidade eletrônica, que é quando eles adquirem 8 elétrons na última camada, nessa camada de valência. Lembra que nós falamos que alguns átomos vão perder e outros vão ganhar elétrons? Então, para o magnésio, que tem só 2 elétrons, é muito mais fácil ele perder esses 2 elétrons aqui, do que esses dois aqui, do que ele ganhar mais 6. E já o oxigênio, que tem 6, para ele é mais fácil ganhar, adquirir. Então, diante disso, a gente tem o seguinte: a gente vai ficar com a seguinte opção, de que o oxigênio, tem que ser na ordem, o magnésio perde e o oxigênio ganha 2 elétrons, certo? Com isso, nós temos aí a resposta da nossa questão como sendo a letra E, que traz nesta ordem perde e ganha 2 elétrons, certo? Vamos para a próxima. Exercício de número 2. Um átomo X apresenta 13 prótons e 14 nêutrons. A carga do íon estável formada a partir deste átomo será: professora, ele não falou em elétrons e você disse que a gente só mexe em elétrons. Mas, olha só, um átomo X apresenta 13 prótons. Ele quer saber a carga do íon estável formado a partir desse átomo. Então, o átomo, ele tem 13 prótons e 13 elétrons, Essa é a sua constituição, Essa aí era a sacada da questão para vocês resolver. Então, se ele tem 13 elétrons, olha como que fica a distribuição eletrônica dele: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p1. Olha a última camada dele, gente, é a 3, que tem quantos elétrons? 3 elétrons. Então, se ele tem 3 elétrons, o que vai acontecer com ele? Ele vai perder esses 3 elétrons. É muito mais fácil ele perder. E a gente viu na formação de cátions, ânions, ou íons, na matéria que nós já vimos aí anteriormente, que quem perde elétrons fica positivo. Se ele tem 3, ele vai perder 3 elétrons, vai ficar com a carga mais 3, que é a nossa opção da letra E. Aí, certo?
Questão 3. Os átomos pertencentes à família dos metais alcalinos terrosos e dos halogênios adquirem configuração eletrônica de gases nobres, quando, respectivamente, formam íons com número de carga. Então, a gente já sabe que vai haver formação de íons, vai ter gente perdendo, gente ganhando elétrons aí. Alcalino terrosos é a nossa família 2, antiga 2A. Nós sabemos que todos os elementos que estão presentes nessa família apresentam 2 elétrons na última camada, na nossa camada de valência. Os halogênios é a família 17, antiga 7A. Todos os elementos que se encontram nessa família possuem 7 elétrons. Então, os alcalino terrosos vão ter que doar 2 elétrons, e o elemento da família 17, o halogênio, ele vai poder receber 1 de cada vez. Então, quando estamos diante de situações desse tipo, gente, se tem alguém precisando doar mais do que o outro precisa ganhar, o que a gente faz? A gente repete, Esses elementos aqui da família dos halogênios não pode receber 1 só, e o dos alcalinos terrosos tem 2 para doar. A gente pega e coloca 2 elementos aqui da família 17, tá? Para poder receber esses elétrons aí. Só que, por enquanto, a gente não vai ter que mostrar essa formação. Ele só quer saber o número da carga. Então, se os alcalinos estão doando 2, quem doa fica com carga positiva, então é mais 2. E o halogênio, que quem recebe já tem 7, pode só mais 1, fica com carga negativa, então é menos 1. Nós temos essa opção na nossa letra C, menos 2 e mais 1. Desculpa, mais 2 e menos 1. Essa é a resposta correta do nosso exercício, letra C. Número 4. Os átomos de certo elemento químico metálico possuem cada um 3 prótons, 4 nêutrons e 3 elétrons. A energia de ionização desse elemento está entre as mais baixas da tabela periódica. Ao interagir com halogênio, esses átomos têm alterado o seu número de... Então, olha só, contaram uma historinha aqui pra gente só para saber. Olha as opções, prótons, elétrons, nêutrons ou prótons. A gente sabe que qualquer transformação que vai ocorrer no átomo vai ser na região mais externa. Então, a região mais externa é a eletrosfera, onde se encontram os elétrons, né? Então, a gente já elimina 3 das nossas opções. A gente fica somente com a B e com a E. Aí, ele quer saber esse átomo aí, né, que vai interagir com o halogênio, ele vai doar elétrons para o halogênio. Então, quem doa fica positivo. Os nossos íons positivos são os cátions. Então, a nossa resposta correta está lá na letra E. Eles vão ter alterado seu número de elétrons, transformando-se em cátions, porque eles vão ficar positivos, certo? Número 5. Dadas as afirmações, primeiro, a camada de valência de um átomo é aquela onde se situam os elétrons que participam de uma associação com outro átomo. Verdadeiro, né? Não é na última camada que a gente vai ver quantos elétrons tem, se ele vai ganhar, se ele vai perder elétrons para ele ficar com 8. Realmente, então tá certo. 2. O número de elétrons na camada de valência de um átomo é igual ao número atômico? Não, essa aí tá falsa, né? O número de elétrons na camada de valência nem sempre vai ser igual. Por exemplo, o oxigênio ele tem um número atômico igual a 8. A camada de valência dele tem só 6 elétrons. Então, essa daqui tá errada. 3. O átomo de oxigênio possui 6 elétrons na camada de valência. Certinho, né? Se a gente fizer a distribuição eletrônica dele com os 8 elétrons, a gente vai ver que somente 6 estão na camada de valência. Então, verdadeiro.
Das afirmações apenas estão corretas a 1 e a 3, né? Então, essa opção que traz pra gente 1 e 3 são corretas é a letra D. 6. Um elemento A, de número atômico 13, combina-se com um elemento B, de número atômico 17. A fórmula molecular do composto e o tipo de ligação são respectivamente. Então, olha só. A gente tem um elemento A, o número atômico 13. Fiz a distribuição eletrônica dele, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p1. 3 elétrons, última camada com 3 elétrons, certo? Agora, do elemento B, que tem número atômico igual a 17. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5. Última camada com 7 elétrons. Então, o que vai acontecer aqui, ó? O nosso elemento A, o que acontece com ele? Ele vai doar, ele vai perder esses elétrons, né? Que ele tem ali na última camada. Para ele é mais fácil perder esses elétrons do que ganhar 4, né? Só que o B, ele só pode ganhar 1, né? Então, o que vai acontecer? Esses 3 aqui vão precisar de 3 elementos B para poder receber. Então, a fórmula do nosso composto vai ficar um átomo A e 3 do B. Cada um vai receber 1. Então, vai ficar AB3, que é a opção da nossa letra D, certo? 7. Um elemento M do grupo 2A forma um composto binário, iônico, com o elemento X do grupo 7A. Assinale entre as opções abaixo a fórmula do respectivo composto. Então, olha só, a gente tem um elemento do grupo 2A. O elemento M, que está lá na família 2A, ele tem 2 elétrons na última camada, na camada de valência. E o elemento X, que está na 7A, tem 7 elétrons nessa última camada. Então, o elemento M precisa doar 2 elétrons e o X só pode receber 1. Então, eu vou precisar de 2 elementos X para receber esses 2 elétrons do M. Então, a nossa fórmula vai estar representada na letra B de bola, que aí usou um átomo M e 2 átomos X. A fórmula do nosso composto ficou MX2, certo? 8. Um elemento M da família dos metais alcalinos forma um composto binário iônico com o elemento X da família dos halogênios. Assinale entre as opções abaixo a fórmula do respectivo composto. É o mesmo exercício do 7, viu, gente? O que tem de diferente nesse enunciado? Apenas a maneira como a família foi apresentada. Lá no exercício 7, eles falaram que o elemento M pertence à família 2A. Família 2A não é a família dos metais alcalinos terrosos? Então, não, mas essa aqui é só do alcalino, né? Desculpa, gente, foi falha minha, então. Vamos lá. Alcalinos é a família 1A. Então, ele tem um elétron só na última camada, né? Então, se ele tem um só, o que vai acontecer? Ele tem um no halogênio e tem 7. Então, vai ser um elemento de cada um. MX, que vai ser a resposta, a fórmula, melhor dizendo, do nosso composto, né?
A resposta, então, no nosso exercício vai estar na opção da letra A, MX. Vai usar um átomo de cada elemento, tá? Aí vocês me desculpem que eu já estava fazendo relação com metais. Ah, não, mas o exercício é metais alcalinos terrosos mesmo. É, da apostila aí tá metais alcalinos terrosos. Então dá certo. Aqui que faltou os terrosos aqui, tá? Então é o mesmo exercício mesmo que eu estava fazendo a relação. Metais alcalinos terrosos, tá certinho. Então vai ser a família dos metais alcalinos terrosos é a família 2A e a família dos halogênios é a 7A. Então é o mesmo exercício do 7 mesmo. Então ficou a resposta letra B. Um átomo do elemento X e do elemento M e 2 átomos do elemento X, MX2, tá? Certinho. Número 9. 2 átomos dos elementos genéricos A e B apresentam as seguintes distribuições eletrônicas em camadas. Então, A, 2, 8 e 1. B, 2, 8 e 6. Na ligação química entre A e B, o que vai acontecer? Ah, tem os afirmativos, ó. O átomo A perde um elétron e transforma-se em um íon cátion monovalente. Tá certo, não tá? Aqui, ele tem somente um elétron na última camada, tá vendo? Olha o 1 aqui. Então, ele vai perder. Quem perde fica positivo, forma cátion, certinho? Afirmação verdadeira. Segunda afirmativa. A fórmula correta do composto formado é A2B. Então, o elemento B precisa de 2 elétrons. O A só pode doar 1. Então, eu vou ter que repetir o A 2 vezes, tá certa a fórmula, A2B. E a ligação que se processa é do tipo iônica. Sim, o A está doando e o B está recebendo. Formação de íons. Então, verdadeiro, certinho. 3. O átomo B cede 2 elétrons e se transforma em um ânion bivalente. Ele não cede, ele ganha, né, gente? Ele realmente vai se transformar num ânion bivalente, mas ele vai ganhar 2 elétrons. Então, essa terceira afirmativa está incorreta. Assinale a afirmativa correta, foi o que ele pediu pra gente. Então, apenas 1 e 2 estão corretas, letra D de dado, tá? Exercício 10. A fórmula do composto formado quando átomos do elemento genérico M, que formam cátions trivalentes, ligam-se com átomos do elemento Y, pertencente à família dos calcogênios, é. Então, olha só, ele já falou para mim que o elemento genérico M, ele forma cátion trivalente. Então, se é cátion trivalente, vai ficar M 3+. E o elemento Y, ele pertence à família dos calcogênios. A família dos calcogênios é a família 17, antiga 6A. Então, eles precisam de ganhar 2 elétrons. Se eles precisam de ganhar 2 elétrons, eles vão formar ânions bivalente, Y2-. Então, ele quer saber a fórmula desse composto. A fórmula vai ser M2Y3, que está representado pra gente na letra B do exercício, tá? A carga do elemento M vem aqui para baixo, ó, pro Y, e a carga do elemento Y vem aqui para baixo, junto com o M. Por isso que ficou M2Y3, sem os sinais, tá? Exercício 11. O amianto, conhecido também como asbesto, é um material construído por fibras incombustíveis. É empregado como matéria-prima na fabricação de materiais isolantes, usados na construção civil, como fibrocimento. O uso dessas fibras vem tendo queda desde a década de 1960,
quando estudos confirmaram efeitos cancerígenos desse material, principalmente sobre o aparelho respiratório. Entre seus componentes, além do SiO2, estão o óxido de magnésio, MgO, e o óxido de alumínio, Al2O3. Em relação ao composto MgO, analise as afirmativas. Primeiro, a ligação entre o magnésio e o oxigênio se dá por transferência de elétrons, sendo classificada como ligação iônica. Certo, né, gente? O magnésio está lá na família 2, antiga 2A. Então, ele vai perder elétrons. O oxigênio está lá na família 16 dos calcogênios, família 16, antiga 6A. Então, se ele tem 6 elétrons na última camada, ele vai precisar de 2. Certinho, né? O magnésio doa 2, o oxigênio recebe 2. Então, ocorre transferências de elétrons, forma uma ligação iônica, verdadeiro. Segunda afirmativa, os átomos não alcançaram as configurações dos gases nobres após a ligação. Errado, claro que alcançou. Quando o magnésio doa aqueles 2 elétrons, que está lá na camada 3, 3s2, a última camada dele passa a ser A2, que vai estar com 8 elétrons, igualzinho de um gás nobre. E o oxigênio, quando recebe esses 2 elétrons, se tinha 6, vai ficar com 8, também vai estar com a configuração igualzinha de um gás nobre. Então, a afirmativa 2 está falsa, está errada. 3. Após a ligação entre os átomos de magnésio e oxigênio, há formação de cátion. O magnésio forma o cátion 2+, Mg2+, né? E o oxigênio forma o ânion, O2-. Então, tem a formação do cátion, sim, verdadeiro. Então, ele quer saber quais estão corretas, né? Então, as afirmativas corretas são apenas A1 e A3, que está na nossa letra E. A resposta do nosso exercício de número 11. 12. Uma ligação covalente normal é feita por... Covalente, o que acontece na ligação covalente? Ao compartilhamento de elétrons, não é isso? Então, se a gente tem compartilhamento de elétrons, a ligação covalente normal ela é feita com um elétron de um átomo e o outro do outro. Compartilhou, um de um formou um par elétron e um de outro formou um par eletrônico. Então, seria a resposta da letra B, que diz pra gente um elétron de cada átomo, né? Certinho. Número 13. Um átomo de um elemento da família 5A do sistema periódico liga-se a outro átomo de um elemento da família 7A. A ligação entre ambos é... Então, olha só, família 5A tem 5 elétrons na camada de valência. Se tem 5 elétrons, está precisando de ganhar 3 para ficar com 8. Família 7A tem 7 elétrons na camada de valência. Está precisando de ganhar 2, né? Para ficar... para ficar com 8. Então, o que vai acontecer ali? Eles vão compartilhar um elétron, vai resolver o problema da 7, que precisava de ganhar um só, porque já tem 7, mas não vai resolver o problema da 5, que ainda faltam 2. Aí, o que vai acontecer? Vai ter que ocorrer uma ligação covalente coordenada, né, que a gente fala. Só que as opções desse exercício, ele não fala em ligação covalente coordenada. Ele tem coordenada, covalente dativa, covalente normal ou nenhuma das respostas acima. Então, gente, a resposta aí desse exercício seria dativa. Como eu falei com vocês, né, é uma denominação antiga que hoje não é mais usada. Hoje seria covalente coordenada, tá? Por isso que eu coloquei aí. 14.
qual o número de ligações covalentes normais que o átomo de número atômico 8 pode fazer. Esse átomo, gente, é o átomo de oxigênio. Ele tem a seguinte distribuição eletrônica, ó, 1s2, 2s2 e 2p4, tendo 6 elétrons na última camada, ou na camada de valência. Então, ele pode fazer ligações covalentes normais, compartilhando elétrons com outros átomos, cedendo um e pegando um do outro átomo, duas, né? Que seriam as normais, que tá lá pra gente de resposta na letra B de bola do nosso exercício. Número 15, a fórmula N, tripla ligação IN, indica que os átomos de nitrogênio estão compartilhando 3. O que eles estão compartilhando, gente? O que modifica? São só os elétrons, né? Lembra que eu já falei isso com vocês. Então, a nossa resposta correta está lá na letra E, 3 pares de elétrons, certo? Número 16, o hidrogênio de número atômico 1 e o nitrogênio de número atômico 7 devem formar o composto de fórmula. Então, ó, o hidrogênio, ele só tem um elétron, né? Vai ser o que ele tem ali na última camada dele. Já o nitrogênio, que tem número atômico 7, fica com a seguinte configuração: 1s2, 2s2, 2p3. A última camada dele, que é a 2, tem 5 elétrons. Então, ele precisa de mais 3. O hidrogênio, só com um ele resolve, que a estabilidade dele vem com 2. Então, nós vamos precisar de 3 hidrogênios ligados ao nitrogênio, que está representado para a gente na letra C, a seguinte fórmula, NH3, que é a fórmula que fica ali representada para a associação desses dois átomos aí, certo? Então, gente, seria isso a nossa aula de hoje, a correção desses exercícios da nossa apostila, né? Espero que tenha ajudado vocês a esclarecer qualquer tipo de dúvida que vocês tiveram na resolução dos exercícios. No mais, muito obrigado pela atenção de vocês. Até a nossa próxima aula e bons estudos!